Esse comecinho animadinho, né? Dá vontade de dançar. A Escola do Amor Responde. Especial para mulheres. Apresentação: Cristiane Cardoso. Olá, alunas! Bem-vindas à Escola do Amor Responde, especial para mulheres. Comigo hoje, a Nanda Bezerra. Olá para todas. Bem-vinda ao programa, Nanda. Obrigada. E hoje nós vamos começar o programa, Nanda, respondendo a uma aluna que tem um problema que, assim, muita gente tem esse problema. Assim, quase que a maioria dos e-mails que nós recebemos, dos textos, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram, a maioria das questões que as pessoas têm sempre chega nesse nível aqui, que é o seguinte: quando a pessoa está num relacionamento com uma outra pessoa que está traindo, e ela não sabe o que fazer. Porque ela ama, então ela não sabe o que fazer. Eu vou ler aqui a pergunta dessa aluna, mas nós vamos falar com você que está nessa situação. Você ama essa pessoa, você não queria terminar esse casamento, jogar fora essa família, você não queria, você não quer, e você tem tolerado, mesmo com muita raiva, mesmo com muitas agressões, às vezes até, mas você tem tolerado o comportamento do seu marido, o comportamento errado dele, por amor. Nós vamos falar com você hoje. Preste atenção nessa pergunta. Sou casada há 11 anos. Meu marido não tem se portado com o nosso casamento. Sempre com mulheres na rua. Não demonstra interesse no nosso casamento. Temos um filho de 3 anos. Faz 3 meses que meu marido saiu de casa e está assumindo um romance com uma mulher que tem 3 filhos. Tenho orado e lutado com Deus para que as coisas mudem, mas ele está irredutível, não quer conversar, me excluiu do WhatsApp para não conversarmos. E ele não quer nem falar de nada, muito menos do nosso filho. Eu já pensei em dar mesmo o divórcio e acabar de vez com o nosso casamento, porque durante esses meses ele não tem se importado conosco e só se preocupa mostrar para a amante e para a família dela uma coisa que ele não é, ou seja, caráter. O que fazer numa situação dessa? Essa é a 3ª vez que ele sai de casa. Ele é muito orgulhoso e não aceita que está errado. Bom, essa é a 3ª vez porque ela não acertou na primeira vez. É por isso que isso acontece sempre. Provavelmente ele vai voltar para ela. Se ela não mudar, ele vai voltar para ela e ele vai fazer isso de novo com ela, né? Porque a pessoa, ela fica ali mantendo um relacionamento e por amor, aquela pessoa não quer perder, né, a família, o casamento. Ela mantém o casamento, mesmo sabendo que aquela pessoa ali tem uma falha de caráter. Eu não estou falando que ela tem que divorciar, mas a questão aqui é que ela já tolerou 3 vezes esse comportamento. E se ele voltasse hoje, se ele falasse assim, eu errei, eu quero mudar, deixa eu voltar, ela ia aceitar ele de volta. Então, como que uma mulher que está numa situação assim, que ela vive, parece até que ela que luta por esse casamento, é ela que está fazendo tudo, ela que está aguentando, ela está ali segurando a barra para eles não perderem o pouquinho que tem ainda dessa família. O que fazer? Nanda, você tem algum conselho primeiro, antes de eu falar? Primeiro, eu quero só enfatizar que a gente entende que é muito dolorido, né? Eu fico imaginando a dor dessa mulher lá com o filho dela de 3 anos, vendo o marido ostentando, né, com a amante e os filhos dela, mostrando que não é para outra família. Eu imagino a dor que ela sente. Deve ser muito difícil. E eu também creio que aquilo que ela pensa que é amor, na verdade, ela tá ali naquele momento, como que é? Ela tá segurando com a barriga e ela tá numa posição que, às vezes, a pessoa tem que avaliar, Cris, se aquilo ali realmente é amor. Como amar uma pessoa que te despreza, que não te ama, sabe? Às vezes o que falta é amor próprio. É ela amar a ela mesma.
Porque quando a pessoa tem amor próprio, ela não tolera isso. Então, muitas mulheres, elas ficam nessa situação, elas ficam, mas eu amo, eu amo, eu amo. Mas, na verdade, não é amor. Ela está acomodada. Ela está acostumada com aquela situação. E para ela sair daquela situação, de repente, ela vai ter que fazer coisas que vão tirá-la daquela posição confortável que ela se encontra. Por exemplo, se ela separar, se ela falar, não quero mais você aqui, ela não vai ter mais ele dentro de casa. De repente ele sustenta a casa, ou de repente ela é totalmente dependente daquele homem. Então, para ela sair daquela posição e morar na casa da mãe ou fazer alguma coisa, é muito difícil. Então ela vai engolindo, ela vai empurrando a situação com a barriga. Só que a situação, ela não entende que aquela situação não vai melhorar enquanto ela não tomar uma atitude. E a maioria das vezes, homem gosta de mulher que se valoriza. Você já percebeu isso? Você sabe disso, né? O homem gosta quando a mulher, ela é segura de si. Então, uma mulher dessa, que está aí engolindo, empurrando a situação com a barriga, obviamente, ele sabe que ele pode fazer o que quiser com ela. A mulher que é segura de si, ele sabe que ele tem que ficar no sapatinho ali. Ele sabe que com ela ele não pode brincar. Então, essas mulheres que são seguras, que tomam decisão, elas têm muito mais chances de serem felizes na vida amorosa. Então, mas essa aluna aqui, ele que saiu de casa, né? Então, no caso, ela tem a casa, provavelmente ela trabalha, né? Porque ela disse que ele não faz nada, não faz nada por eles, não faz nada pelo casamento, pelo filho, não dá nada, né? Então, provavelmente, ela está se sustentando sozinha. Eu vejo assim também, Nanda, que às vezes a pessoa, ela coloca o casamento acima do que é justo, sabe? O casamento, o que ela tem, o amor, o relacionamento que ela tem, acima do que é justo, do que é certo. Eu vou falar algumas coisas aqui que você, aluna, errou, para você entender o que eu estou falando. E é claro que seu marido está errado, mas nós estamos aqui tentando ajudar você, né? Então, você tem que se reparar, você que tem que se consertar aqui, né? Não adianta a gente ficar aqui falando do marido, porque o que vai adiantar? A gente vai ficar aqui falando, realmente, como é que pode um homem ser assim e tal? Não adianta nada, né? Então, a gente tem que falar para ela o que ela pode fazer diferente, o que ela errou, como que ela errou e o que ela pode fazer diferente a partir de agora. Então, você, aluna, uma coisa que você errou foi ter tido um filho com ele, enquanto que no casamento você já tinha tido 2 separações, né? Isso aqui é uma coisa assim muito comum. As pessoas, elas pensam que a criança, né, o filho, vai entrar num relacionamento e vai trazer estabilidade, vai fazer o marido ou o namorado, né, querer ficar com ela, querer ficar mais sério, parar de viver na noite, parar de ter essa vida dele de solteiro, né? Então a mulher muitas vezes quer colocar um filho no mundo para segurar um homem. E aí o que acontece? O filho já traz uma certa dificuldade maior para o relacionamento, porque pense comigo, se vocês dois não estão se entendendo, vocês dois, né, vocês não estão conseguindo fazer esse relacionamento a 2 funcionar. Colocando uma outra pessoa ali, né, um terceiro, que não fala, que não entende nada, mas que depende totalmente de você, que vai exigir mais tempo seu, vai exigir mais carinho, vai exigir que você talvez até se afaste um pouco do marido, porque você vai ter que acordar de madrugada, cuidar do bebê e ficar com ele e tal, e dar mais atenção pro bebê, e às vezes o marido que antes tinha você só para ele, agora não vai ter mais. Quer dizer, é uma coisa extra, é um problema extra para o relacionamento. A gente aqui não está falando que filho é ruim, que você não pode ter filho. Mas quando você traz um filho no mundo, você tem que trazer o filho para uma família estruturada, uma família, um casamento que está bem. Porque ele vai trazer certos desafios, especialmente para a mulher. Especialmente para a mulher. A vida dela muda completamente, né? Então, isso aqui foi um erro, você trouxe. Claro que você não vai mudar isso agora, não tem como mudar.
Mas aí agora você fica pensando no bebê também. Olha só, ele nos largou aqui e agora está um nenenzinho que queria estar com o pai e não tem. Quer dizer, mais uma questão a sofrer, né? Porque agora o bebê também, né? o bebê também não tem o papai junto, tal. Quer dizer, aí aquele medo, poxa, agora meu filho não vai ter o pai presente, eu vou ter que educar meu filho sozinha, eu vou me tornar então uma mãe solteira e tal. Então, quer dizer, tudo isso por causa de uma falta de sabedoria de como lidar com problemas no casamento. Então, você está com problema, seu marido, ele sai de casa e não volta por um tempo, isso aí é um problema sério. Isso não é um problema que ele pode voltar e falar assim, desculpa, viu, foi sem querer, vamos voltar ao que era antes. Não é assim, né? Ele saiu de casa, ele praticamente se separou de você, mesmo que tenha sido por um dia, ou 3 dias, ou uma semana. Isso é um problema grave no casamento. Tem alguma coisa errada com esse casamento. Então, a primeira coisa que a mulher tem que fazer quando isso acontece é colocar ali as condições para ele voltar. Que eu imagino que você não fez, aluna. Você não fez isso, porque isso já aconteceu 3 vezes. Né? Então, não houveram condições. Você não reparou aquilo que ele cometeu errado. Você não impôs o reparo, você tem que se consertar. Você não fez isso, você simplesmente aceitou. Então, quando você aceita um erro, mesmo que seja assim, com raiva, você agride ele, você briga com ele, você xinga ele, fica de mal com ele uma semana e tal, mas você aceitou porque ele está de volta, então você está dando ali para ele a ideia de que ele pode fazer mais vezes isso, porque é só ele aguentar 1 semana, 2 semanas de raiva dela e pronto, tudo volta ao normal, sabe? Então, você deixou isso acontecer 3 vezes. Então, eu vejo que agora, o que você tem que fazer? Agora, o que você tem que fazer? Você tem que parar tudo. Não fique atrás dele, porque você falou que ele fica lá mostrando para amante dele o que ele não é, quer dizer, você fica seguindo ele, né? Você fica ali querendo saber o que tá fazendo. Só faz ela sofrer mais, né? Você está ainda com esperança dele que ele volte. Não é isso que você tá. E, na verdade, o que você tem que fazer é o seguinte, o seu foco agora tem que ser o seguinte, eu não vou mais errar. Eu não vou mais deixar ele me fazer de trouxa. Então, ele me bloqueou, ele te bloqueou por quê no WhatsApp? Porque você devia estar o tempo todo atrás dele. Olha quantos erros que ela e muitas mulheres cometem. Eu sei, com a intenção de não perder o casamento. A intenção é certa, mas continua sendo errado, porque você está ali dando a ele poder. Ele fica pensando assim, então eu vou bloquear ela. Quer dizer, agora, né? Eu sou tão mais importante que ela que eu vou bloquear ela. Né? Eu sou tão mais importante que ela que eu posso, do nada, arrumar uma mulher na rua, ficar com ela e depois voltar e viver como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, você fica dando para ele esse poder, sabe? Então tem que parar de fazer isso. Então pare de seguir ele nas redes sociais, pare de perguntar sobre ele nas redes, com os familiares, pare de ficar esperando que ele venha ver o seu filho. Você tem que parar de ficar aí só esperando ele voltar ou ele mudar, ficar aí cogitando, eu vou dar a ele o divórcio, acabar de vez com esse casamento. Eu acho que é muito radical, eu acho que é muito precipitado você fazer isso. O que eu vejo que você pode fazer, Ananda? Em vez de você focar em acabar com tudo, porque o que adianta? Olha só o tanto que você já aguentou, o tanto que você já investiu, né, nesse casamento, você tem um filho com ele. Eu acho que já terminar assim, talvez seja precipitado. Talvez você tenha que fazer isso mais tarde. Mas eu acho que agora, no momento, é precipitado. Eu acho que agora você tem que parar de fazer o que você tem feito e cuidar de você. Como? Então, para de seguir ele, para de ficar procurando saber dele, para de ficar tentando ligar para ele, para com tudo isso. Agora, vai lá na justiça e requeira
os seus direitos, né? Porque ele tem que pagar pela criança. Então, ele tem que pagar a pensão pela criança. Isso aí ele tem que fazer. Isso aí é direito seu, está na lei. Então, vai na lei, né? Vai lá onde você precisa fazer isso e resolve isso através de advogados. E é a única coisa que você deve correr atrás em relação a ele no momento. E você tem que buscar por você, sabe? Você tem que mudar. Você tem que se ver, poxa, olha as vezes que você tinha que ter feito isso e você não fez. Você ficou esperando, você aceitou, você não foi firme com o que você queria dele. Então, trabalhe em você, trabalhe no seu filho, cuide do seu filho, não fique com peninha dele. Mas dê a ele amor, carinho, atenção, sabe? Veja como você pode crescer, amadurecer na sua vida. Talvez não sei se você vai à igreja, mas eu sugiro que você vá fazer a terapia do amor. A terapia do amor ajuda muito nessas horas que a pessoa está querendo se fortalecer, querendo crescer, querendo parar de ficar nessa fase carente, né, de saber que ele trocou você por uma outra mulher. Tá, ele fez isso porque ele não tá bem. Não quer dizer que você é inferior a ela. Quer dizer que ele não tá bem. Que ele está errado, que ele está falhando, que ele não tá pensando, sabe? Então, ele tá errando. Não fique querendo, ficar vivendo, sentindo essas emoções que não ajudam em nada. Então, você tem que se fortalecer, crescer, e através da terapia do amor você faz isso. Todas as quintas-feiras nós temos ali no mínimo 3 reuniões. Às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 horas da noite. Aqui no Templo de Salomão você ainda pode vir a partir das 3 da tarde ou às 8 da noite. Vem aqui e venha por você, não por ele, por você, para você se restabelecer. O dia que o seu marido chegar para você e falar assim, olha, me arrependo muito, quero voltar, você vai estar tão forte que você vai falar para ele, ok, se você quer voltar, então essas são as minhas condições. Aí você vai dar as condições para ele, é isso que você tem que fazer, essa mudança aqui, você vai ter que dar um tempo, eu vou querer reconstruir a gente vai precisar reconstruir essa confiança que eu perdi em você, você vai ter que aprender a ser marido, enfim, você coloca as condições, demanda que ele pratique essas condições antes de voltar com ele. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai ver uma mulher forte, ele vai ver assim, não, eu não quero perder. Ele vai correr atrás para mudar. Ele vai mudar e ele vai voltar para você muito melhor do que o homem que você se casou. Muito melhor, porque agora ele vai estar do jeito que você sempre quis. Quer dizer, para ela pedir isso, Nanda, ela tem que estar bem, ela tem que estar forte, ela tem que saber o que ela tem que pedir. Pois é, e ela tem que realmente ouvir esse conselho, principalmente quando a gente fala da reunião da terapia do amor, porque ali você vai aprender. Eu creio que ela tem medos, ela tem inseguranças, tem coisas ali que ela vai aprender participando das reuniões, né? Então, e tem uma coisa também, Cris, quando você estava falando dos filhos, a mulher, ela começa a imaginar coisas. Ela começa a imaginar assim, meu filho vai ter uma família, nós vamos ter nosso filho, vamos criar juntos. E o que ela vê agora? Ela vê os sonhos dela, aquilo que ela conjecturou na mente dela, se despedaçando. E isso causa um medo. Assim, poxa, eu queria tanto que meu filho crescesse com o pai, eu queria tanto que... Então, tudo isso que ela queria, ela tem medo de se desfazer. Ela tem medo de enfrentar. E a terapia do amor vai ajudar, vai ensinar ela a se livrar desses medos, a ser uma pessoa que vai se impor e não engolir qualquer coisa que alguém enfia pela boca dela. E se ele não mudar? E se ele não quiser mudar? Se um dia você chegar à conclusão de que ele não quer mudar, ele não vai mudar, você então pede divórcio, né? Porque aí você fez a sua parte. Pelo menos você estava bem, você ficou bem e só ele ficou mal. Não precisa estar os dois mal, né? Não precisa estar os dois no beco, lá no fundo do poço. Ele fica lá e ela não precisa estar lá. Então essa é a minha dica, esse é o meu conselho para você, tá bom? Bom,
Tem tempo aí para ouvir uma música? Nós vamos ouvir uma música da Banda Universos e voltamos daqui a pouquinho. Yay, Banda Universos! A Banda Universos vai estar dia 8 de fevereiro lá no IMB. Quanto tempo a gente tem Namoro Blindado. Você que ainda não ouviu falar, segue lá o @ Namoro Blindado in Concert, que os professores do Namoro Blindado vão estar lá dando dicas. Vamos ter a Banda Universo, vamos ter a banda da FJU, vamos ter competições musicais, vai estar muito legal. Se você perder... Então, Nanda, você precisa pagar para entrar? Não precisa pagar nada, gente. Não precisa, é de graça. Então, qual é o dia mesmo? Dia 8 de fevereiro, no IMB, ali do lado do Sambódromo, aquela parte fechada. Então, vai ser ali no IMB. Que horas? Os portões se abrem, não se abrem sozinhos, né? Os portões serão abertos a partir das 12 horas. Vai começar provavelmente 13h. Então a gente vai estar lá, eu e Renato, e nós convidamos você também, leva seus amigos, leva todo mundo para ir. Vai ser uma tarde em tanto, além da palestra, nós vamos ter a Banda Universo, vai ter muita coisa lá. E vai ser muito bom, tá bom? Então, nós vamos terminando aqui essa live. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.